Cristo ressuscitado caminha conosco, nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da palavra e da partilha do pão da vida. Então, com o coração em festa, celebremos constantemente sua Páscoa que se realiza nas pessoas, nas comunidades que depositam a fé e a esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura e falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. A estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, assim como os discípulos de Emaús, nós também muitas vezes não entendemos as coisas que nos ocorrem. Nos apavoramos, principalmente diante dos acontecimentos que nos tiram a paz. Muitas vezes nós até mergulhamos na tristeza, na desesperança, porque caminhamos absorvidos pelas nossas dificuldades
então não paramos para compreender os enigmas da nossa vida. Parece até que chegamos no final do nosso caminho e não temos mais para onde ir. Quantas vezes sentimos assim? Como somos sem inteligência, como somos lentos para crer em tudo que os profetas falaram. E esta frase que Jesus disse aos discípulos, ela também é dirigida a todos nós hoje, diretamente. É difícil também para nós reconhecer que o Senhor ressuscitado está muito perto de nós, que parte o pão para nós e suscita o nosso coração com coisas importantes para a nossa vida. A certeza de que o Senhor ressuscitado está perto de nós pode então mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que roubam o nosso sossego, a nossa paz. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho, mas de uma maneira tão especial, muito sutil e também muito simples, mas também muito forte. Enquanto caminhamos, nós precisamos estar atentos, sim, atentos para reconhecê-lo nas diversas situações, ou até mesmo quando simplesmente meditamos na sua palavra, ou até mesmo quando o contemplamos, quando o adoramos no Santíssimo Sacramento do altar e nos deixamos banhar pela sua luz. E nós também desvendamos os mistérios da nossa existência quando participamos de uma celebração eucarística, quando comungamos o seu corpo, o seu sangue. Nestes momentos, compreendemos melhor que algo mudou dentro de nós, mudou dentro também do nosso coração, o nosso coração então passa a arder. Todos nós também, como os discípulos de Emaús, somos convidados a dar a boa nova por onde passarmos, porque realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a mim, a você. Tudo está escrito e marcado no nosso coração. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este lindo Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Ele nos insere na perspectiva do caminho de Emaús. Com Jesus percorramos o caminho que nos conduz à mesa da palavra, à mesa da partilha, da excelência. Este Evangelho de hoje narra para nós uma das outras aparições de Jesus aos seus. Veja aqueles dois discípulos, eles iam à frente, eles eram homens que haviam perdido a esperança. Voltavam tristes às suas casas, sem esperança. Fazem o caminho de retorno às suas outras opções, até então secundárias, se colocadas juntas com a opção radical por Jesus, pelo reino. Fazem um caminho diferente daquele pedido por Jesus. Enquanto Jesus pede para que fossem para Galiléia, para onde se deu o início para a periferia, para onde os preferidos são os mais excluídos, eles fazem o oposto. Isso para mostrar que o caminho de Jesus é sempre diferente do nosso. Jesus, porém, não fica indiferente às nossas escolhas más, não é isso. Ele intervém no caminho, coloca a seu lado, orienta, revela-se, mesmo permanecendo ainda misterioso. Sua intervenção não anula o homem, não anula suas escolhas, só que é verdade que Jesus muitas vezes fica, podemos dizer que, distante, no seu canto. E prova disso é o Evangelho de hoje, nos mostra claramente que Jesus ele vai além para que seja convidado, livremente entre na nossa casa, no nosso coração, no coração daqueles pobres e desanimados discípulos. É na partilha do pão que os olhos dos discípulos se abrem. É na mesa que o coração volta a arder. O ardor, então a alegria de ser discípulo ganha um novo significado. Eles compreendem o Mestre que chamou a segui-lo e pelo qual tudo deixei, pondo nele toda a minha esperança, ele está vivo. Então nos mostra mais uma vez que a morte não teve sobre Jesus a última palavra. Deus o ressuscitou dos mortos. E como os discípulos de Emaús, peçamos então ao Senhor a graça de caminhar com Ele ao redor da mesa, com Ele reavivar em nós a alegria de ser discípulo de Jesus, do Deus vivo e ressuscitado. E venceu a morte, nos dá vida e vida em abundância. Como eles, anunciamos junto a todos os que estão à nossa volta a alegria da ressurreição de Cristo. Essa é a maior prova e mais profunda lição. Anunciar em nós mesmos, através da alegria própria do povo de Deus, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte.
Então, com todas as lições deste Evangelho de hoje, que possamos levar isso para a nossa vida, que, principalmente quando nos sentirmos tristes, sem esperança, como se a vida não tivesse mais sentido, quando ouvimos alguém e esse alguém nos faz companhia, tudo se transforma. Tudo fica mais leve, o nosso coração então se enche de alegria, de vida. De nada adianta fugir dos problemas. Às vezes, se mudarmos o caminho e então retornarmos, é que então encontraremos a alegria e a esperança. Passamos também esse convite a Jesus: Senhor, fica conosco. Precisamos de Tua palavra de vida, de esperança, de alegria. Fique e caminhe conosco, Senhor, para não desanimarmos. Em nossa caminhada, ouçamos Jesus que se aproxima, que nos revela Sua boa nova e assim aprendamos o agir como Ele. Jesus, tenha certeza, não nos deixará solitários em nossa caminhada. Por isso, Pai amado, não permitas que eu caia na tentação de viver distante de meus irmãos e irmãs de fé, pois o Senhor ressuscitado nos quer todos reunidos em seu nome. Amém. Muito obrigado pela companhia. Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários: Senhor Jesus, eu te amo. Eu preciso, Senhor, da tua companhia. Fica comigo, Senhor. Amém. Assim, um forte abraço. Que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e aguardo novamente a sua companhia no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.